Olá, boa tarde. No programa de hoje vamos falar sobre pneumonia e suas causas. E para explicar melhor o assunto, vamos receber a pneumologista, a doutora Sâmia. Boa tarde, doutora. E comigo hoje também tem a Valéria. Boa tarde, Valéria, que vai estar nos dando os nossos endereços eletrônicos, é isso? Se você quiser participar conosco, você pode estar ligando para o 5644-5210 ou você pode estar mandando um e-mail para vocemulher@r7.com ou então entrando no nosso facebook.com/vocemulhertv. É isso mesmo. E no nosso segundo bloco, nós vamos ter a Roselaine, que vai estar contando a sua história. Então, vale a pena você ficar conosco. E, doutora, eu queria começar fazendo uma pergunta. Por que a pneumonia acontece? O que acontece é o seguinte, no ar, em todos os lugares, a gente tem um monte de bactérias, fungos e vírus que moram no ambiente. E a gente está em contato com isso o tempo todo. Normalmente, o nosso pulmão, o nosso sistema respiratório dá conta de eliminar esses agentes, esses vírus, bactérias e fungos, por tosse, por secreção, pela imunidade, e aí a gente não pega pneumonia. De vez em quando, um deles consegue entrar e consegue chegar até o pulmão e faz uma inflamação. Então, nós vamos a uma matéria agora e daqui a pouquinho a gente volta com a doutora falando mais sobre a pneumonia. Tempo seco, poluição do ar, gripe forte, baixa imunidade. Fatores que servem de alertas na saúde. Juntos, então, precisam de cuidados redobrados. O inverno é propício para doenças respiratórias. Entre elas, a pneumonia, que atinge, na maioria das vezes, as crianças e os idosos. O caso mais comum é a que Dona Beatriz sofreu. A febre alta, muita tosse, dor e desconforto apareceram depois de um forte resfriado. Horrível, maltrata o corpo. O aposentado Luiz Leme, de 81 anos, tem pneumonia todos os anos, precisa de cuidados especiais das filhas e chegou a ser desenganado pelos médicos. Não deram esperança nenhuma. Olha, teu pai vai morrer. Sério. É a única coisa que a gente pode... Você tem que ter fé naquele. Se aquele não te ajudar, ninguém mais. Por ele eu brigo, eu faço qualquer coisa. E o que dizer dos pequenos que sofrem com a pneumonia? Os idosos são atingidos por causa da imunidade debilitada e os mais novinhos por causa da pouca imunidade adquirida. Carla tem 1 ano e 6 meses. Está internada há 1 semana. Tudo começou com uma gripe que virou pneumonia. As mães geralmente se assustam com esse diagnóstico. Assustou bastante, assim, porque a maneira como ela ficou bastante decaída, né? Ela perdeu o apetite, ela ficou bem malzinha mesmo, né? Tainá, de 3 anos, também passa por isso. O problema apareceu após uma simples mudança de tempo. E ela começou a ter febre alta. Assim, aparentemente não parecia ser uma pneumonia, né? Mas se agravou, tá nesse caso. O diagnóstico é fácil de se obter com exames e raio-x do tórax. E o tratamento é com antibióticos. Aparentemente é simples, mas os números relatam algo em desacordo. Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que a pneumonia mata por ano quase 1.200.000 crianças. Isso significa que a cada 20 segundos, uma criança de até 5 anos é vítima fatal dessa doença. A imunização é a maneira mais fácil e mais barata de prevenir a pneumonia. Além, é claro, de alguns cuidados básicos com a saúde. Veja como se manter saudável, prevenir a família toda e também como tratar a pneumonia no programa Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocemulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe!
Doutora Sâmia, quais os sintomas da pneumonia? Bom, quem tem pneumonia costuma ter bastante tosse, falta de ar, febre, pode ter dor no peito. Esses são os principais sintomas. E como é a febre da pneumonia? A febre da pneumonia, em geral, é um pouco mais alta. Em geral, acaba chegando até 38,5, 38,8. Então, ela chama atenção por ser mais alta. Mas algumas pessoas fazem pneumonia sem ter febre. Então, você não é obrigatório ter febre para ter pneumonia. O que vai fazer alguém se preocupar em ter uma pneumonia é se está com muita tosse, mas não está passando, começou com resfriado, mas isso está piorando, a febre está durando mais do que uns 2, 3 dias, muita dor no peito, aí está na hora de procurar um médico para procurar realmente se não é uma pneumonia. E isso a gente já pode, todos esses sintomas juntos, a gente já considera uma pneumonia grave? Não. Esses Ainda sintomas não. são os sintomas gerais de uma pneumonia. Pneumonias graves muitas vezes têm alteração do batimento do coração, da pressão, da respiração, da oxigenação, que não obrigatoriamente acontece em toda a pneumonia. A maior parte das pneumonias vai ser uma pneumonia leve. Existe algum fator que facilite a pneumonia? Existe. Alguns? Alguns fatores, na verdade. Como eu falei então antes, as bactérias, os vírus, eles estão por aí. E eles vão entrar na gente por uma deficiência da nossa imunidade. Então, quem que está mais disponível, mais propício para ter uma alteração de imunidade? As crianças, os idosos, as pessoas que já têm alguma doença no pulmão, como bronquite, enfisema. Quem fuma tem mais facilidade maior de ter pneumonia, quem alcoolismo, doenças no fígado ou no coração. Então, são pessoas que já têm alguma alteração na imunidade que facilita para elas desenvolverem uma pneumonia. Entendi. Você tem alguma, Valéria? Por que a pneumonia ataca primeiro as crianças? Por causa disso, por causa da imunidade? Tem dois motivos, na verdade. Tem a imunidade, realmente, que acaba às vezes sendo um pouquinho mais fraca. E as crianças, elas costumam ficar muito próximas umas das outras. Em escola, em creche, em casa, brincando. Ambientes fechados facilitam para vírus que causam pneumonia circularem mais entre as crianças. O principal causador de pneumonia, na verdade, nas crianças é vírus e não bactérias como nos adultos. Então, também tem esse fator importante. Deixa eu perguntar, você estava falando por ser com crianças, né? É só relacionado à imunidade mesmo? A imunidade é essa facilidade que você tem de ter um contágio mais próximo de vírus, porque criança convive muito mais proximidade. A gente ouve falar disso, né? Uma criança na creche está doente, todas vão ficar doentes. Uma começa a ficar resfriada, todas ficam resfriadas. Os mesmos vírus que causam resfriados, para algumas crianças podem causar pneumonia. A gente tem uma pergunta, né, Valéria, que a gente estava conversando no intervalo sobre pneumonia dupla. Pneumonia dupla. Pneumonia dupla, na verdade, é um termo que as pessoas usam para dizer que é uma pneumonia que acomete os dois pulmões. Só isso. Quer dizer que ela é mais grave obrigatoriamente por causa disso? Não. Depende, na verdade, da extensão dela e da imunidade da pessoa. Uma pessoa mais idosa, por exemplo, mesmo sendo uma pneumonia pequenininha, pode ser uma pneumonia mais grave. Essa, falando de pneumonia pequenininha, eu me lembrei dessa expressão, que tem pessoas que usam essa expressão. A pessoa que tem início de pneumonia. Existe o princípio isso? de pneumonia ou início de pneumonia. Na verdade, uma vez instalada a pneumonia, ela é uma pneumonia, tá? O que muitas vezes as pessoas usam esse termo princípio de pneumonia para dizer uma pneumonia que é mais simples, que é mais leve. Mas, na verdade, ou é pneumonia ou não é pneumonia. Ou não é, não tem princípio, não tem um princípio. Ela tem princípio, meio e fim, mas a gente não consegue ver isso quando a gente está avaliando o paciente. Porque dá pra a gente, estudando um pouquinho, deu para ver que ela é fácil confundida também, né? Sim. Pelos sintomas, porque os sintomas são pelo muito começo parecidos, dela, né? Com sinusite, com gripe mesmo. Então, na dúvida, tem que procurar um médico para fazer mais exames para ver se realmente é uma pneumonia. E eu estava pensando aqui, tem gente que fala que o ar-condicionado piora isso. No nosso caso aqui, todo mundo, a gente trabalha o dia todo no ar-condicionado. Ele é inimigo, é vilão mesmo ou não? Ele não é um vilão, mas ele não é um grande amigo também. Não é um amigo de todo dia. Lembra da história que eu falei da criança na creche? Então, quando a gente está no ar-condicionado, todas as janelas, todas as portas estão fechadas. Então, uma pessoa doente numa sala com ar-condicionado tem uma facilidade maior de você transmitir para as outras pessoas. Então, por isso, ele pode ser um potencial vilão. Tem um segundo fator. O ar-condicionado, ele traz um ar que é ressecado e esse ar pode irritar as vias aéreas, pode causar rinite, sinusite, bronquite, que não necessariamente tem a ver com a pneumonia. E terceiro,
As pessoas não têm o hábito, normalmente, de fazer a limpeza adequada do ar-condicionado, que tem que ser feito, em geral, cada pelo menos 6 meses. Então, acumulam fungos e bactérias ali que acabam facilitando as infecções. E essa limpeza, a gente sabe que não é... a gente faz em casa, né? Então, a gente sabe que não é só tirar aquela gradinha ali. É uma limpeza mesmo, né? E todo mundo vai passando, vai esquecendo. E no na mínimo, correria, a cada né? 6 meses, a gente tem que fazer isso. E a gente conversando aqui viu que o diagnóstico ele é bem parecido com os outros. Para o médico, ele é fácil de ser identificado a pneumonia em si? Sim, sim. Se for uma pneumonia mais grave, tem alguns fatores, como eu falei, do batimento do coração, da pressão, que são bem nítidos pra gente, que ficam fáceis de diagnosticar. Mas sendo uma pneumonia mais leve, mesmo assim, muitas vezes na ausculta do pulmão, a gente já consegue ouvir barulhos diferentes, são barulhos de uma pneumonia. E a gente faz exames para complementarem, para ajudarem a gente no diagnóstico. O principal deles é o raio-x. Tá? Mas exames de sangue também podem ajudar, exames de escarro, para a gente tirar a dúvida quando fica. E a pneumonia pode matar? Pode matar. O número que apareceu aí no vídeo é um número grande da mortalidade por pneumonia. Mas, na verdade, em relação a todas as pneumonias que tem no país, é menos que 1%. Pneumonia é uma doença muito frequente. Menos que 1% mata. Mas como é uma doença muito frequente, acaba matando mais gente do que a gente gostaria. Principal precaução para ela não matar é pegar antes que ela se torne grave. Antes que ela comece a ter muita falta de ar, que a oxigenação mude, que o batimento do coração mude. Então, na dúvida, sempre procurar um médico para uma avaliação. E a pneumonia, a gente consegue tratar no ambulatório mesmo, cuidar em casa? A grande maioria das vezes, a gente vai tomar um antibiótico em casa, tranquilo, fazer um segmento com o médico e vai ficar ótimo. E a gente sabe que a aproximação pode ser contaminada. Em casa, os cuidados que essa pessoa pode... Pneumonias virais passam com um pouco mais de facilidade. Pneumonia bacteriana passam menos. Na verdade, esses vírus, essas bactérias estão aí no ar o tempo todo. Foi uma deficiência da imunidade daquela pessoa que fez com que ela pegasse pneumonia. Então, não precisa trancar no quarto quem está com pneumonia. Não precisa isolar, tá? A gente pode conviver normalmente e começou a tomar o antibiótico, em 1, 2 dias, essa pessoa já está melhorando. Ela pode frequentar o ambiente social normalmente. Tá? O risco dela passar é principalmente para as pessoas... crianças e idosos, mas é também um risco muito pequeno, não precisa isolar. Porque os idosos também sofrem com ela, né? Também. Tudo é relacionado à imunidade. Não só isso, os idosos com frequência já têm outras doenças, então às vezes eles já têm alguma doença no pulmão se eles fumaram, eles já têm alguma doença no coração ou no fígado, que dificulta ainda mais o combate dessa infecção. E, doutora, tem alguma situação para a senhora participar já das considerações finais, alguma coisa que a gente deixou de abordar, que acha necessário ser falada? O mais importante para a gente evitar ter uma pneumonia é a gente ter uma vida saudável, comer bem, fazer atividade física, manter o nosso sistema imune trabalhando bem, tendo uma vida saudável. Segunda coisa muito importante, que às vezes a gente esquece também, é lavar com frequência as mãos. Sempre quando a gente chega em casa, antes de comer, essas coisas. São cuidados simples, na verdade, que todo mundo deveria ter, que ajudam bastante a evitar uma pneumonia. E a senhora falando, eu lembrei, e agora no inverno, é costume mesmo, tudo fechadinho, a gente quer ficar mais no quentinho e quer ficar mais próximo do outro mesmo, né? Para não esquentar o outro. Então, tomando essas precauções, vamos passar um inverno legal, né? Vamos passar um inverno legal, com certeza. Doutora, foi um prazer estar recebendo a senhora aqui e pode se sentir convidada quantas vezes quiser, né, Valéria? Nós vamos ter o prazer de estar recebendo. Muito obrigada. Muito bom. E nós vamos ao intervalo e já voltamos. Qual o estado emocional de um endividado quando se perde o controle das finanças? As demais áreas também são atingidas. É possível perceber o nervosismo, o desequilíbrio, a sensação de impotência, preocupação, ansiedade, insônia. Sintomas estes que provocam doenças graves, como depressão e até infarto. Cheguei aqui derrotada financeiramente, muito triste, depressiva, assim, pensando até em me matar. O peso das cobranças e ameaças é tão grande que leva muitos empresários a cometer suicídio e a destruir a própria família.
A esposa tinha me deixado, foi embora com 2 crianças. E nessa situação comprei um revólver e falei, a única solução, eu vou matar ela, matar meus filhos e depois eu vou me matar. Muitos neste momento vivem em completo desespero, sem saber o que fazer com as dívidas que se multiplicam a cada dia. Aliás, eu não dormia à noite, né? Eu ficava pensando, bispo, eu vou ser preso por estelionato, porque eu não tenho condição. O cliente me pagou e eu não tenho condição mais de entregar, eu vou ser preso. O que fazer? É possível reverter esse quadro? Diante do poder da fé, é possível mudar qualquer situação. Não, hoje eu sou formada, eu sou uma esteticista, né? Tenho minha clínica, meu salão, meu esposo tem o próprio negócio dele hoje. Então, é totalmente diferente. O que está agora? Agora, novamente, a gente reestruturou a loja, pagou todas as contas. Hoje eu tenho a unidade móvel da loja, tenho o meu carro, moramos bem. Não devo mais para ninguém, quitei todas as minhas dívidas, restabeleci meu crédito. Eu não vendi a loja, eu tive que fechar. Eu fechei a loja, porém eu fechei e abri uma fábrica. A partir da corrente, eu tive a ideia de parar de pensar no pior e pensar na solução. Segunda-feira, Congresso para o Sucesso, às 22 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Eu vivia, assim, vendo brigas, né? Na minha casa, muita briga, meu pai e minha mãe não se entendiam. Até que quando eu estava entrando na adolescência, com 13 anos, meus pais se separaram. Pré-adolescente e já vivendo uma situação tão difícil. Nada mais previsível do que Débora buscar distração, divertimento. Foi me apresentado o cigarro, né, na época, e então o vício já começou desde essa idade, né, até que eu engravidei. Uma responsabilidade pesada demais para uma menina que mal conheceu a vida. E eu comecei a ver que durante aqueles primeiros anos de casado, a minha vida estava sendo como foi a vida dos meus pais. E eu resolvi dar um basta. Então, depois de 3 anos de casado, eu me separei e voltei para a casa do meu pai. Débora tinha uma família que a amparou, mas voltar já representava fracasso, com uma criança nos braços. Uma humilhação. Não era nada disso que Débora havia sonhado para si. Era a casa do meu pai, com uma nova família constituída, e eu me sentia uma intrusa ali, né? Não era hóspede porque era filha, mas não era a minha casa, né? Uma fuga, mas também a esperança de um recomeço. Débora, dessa vez, acertou na escolha do novo marido. Foi onde eu encontrei o meu atual esposo. Namoramos pouco tempo, né? Até por conta de toda essa situação, e fomos viver juntos. Um homem que batalhava junto e a amava, ao ponto de ser capaz de ampará-la no pior momento de sua vida. Eu, numa época, eu fiquei muito doente, tive um problema gravíssimo no pulmão. Fiquei assim entre a vida e a morte, bem debilitada mesmo. Nada nunca foi fácil para Débora. E mesmo a família trabalhando muito, realizar o sonho da casa própria também não foi nada fácil. Demorou mais de 2 anos para se construir, ficamos devendo. Todo mês, assim, aquela rotina de cortar água, cortar luz. Mas mesmo que devendo de um lado para pagar o outro, ela por fim conseguiu. E foi nessa casa que, ainda com todos os seus distúrbios emocionais, Débora teve a oportunidade de assistir a uma programação da Universal. Até que uma noite eu liguei a televisão. E de modo aleatório, no controle, eu vi a programação da Universal e sentei e assisti. O que viu ali veio ao encontro de suas necessidades e a motivou a chegar até uma reunião. Deus foi me restaurando. Ele me fez de novo, porque eu não era isso aqui. Meus filhos mais velhos, eles podem dizer isso.
Eu costumo dizer que minha mãe sempre foi uma pessoa de difícil convivência, difícil mesmo. Ela era extremamente brava com os filhos, não só com os filhos, com o marido, com paciência muito curta, muito explosiva mesmo. Aquela pessoa que, bom dia por quê? Bom dia, mãe. Bom dia por quê? Vai ver tarefa, vai arrumar teu quarto. Fumava muito, então era difícil de conviver com a minha mãe, de verdade. Mas as palavras que vinham do altar tinham força e, ao serem aceitas e colocadas em prática por Débora, surtiram o verdadeiro efeito de transformação. E Deus foi restaurando tudo. Restaurou minha saúde, restaurou minha vida, restaurou a minha família. Depois da cura interior, da paz instaurada, vieram também as conquistas materiais para Débora e sua família. Hoje nós temos o nosso escritório. Essa casa aqui que nós moramos foi adquirida assim também, é uma coisa assim, um presente de Deus mesmo. Compramos mais 2 terrenos num condomínio fechado. Estamos terminando a casa do filho mais velho nesse condomínio. Já vamos começar a da filha e o outro filho que é casado também, compramos uma casa para ele. Os carros que nós temos hoje é uma Blazer, uma Captiva, 2 Malibu e 2 Onix, que até as noras, né? Hoje a gente tem condição de dar um carro zero até para as noras, né? E tudo isso foi Deus que me deu. Para mim, que eu sou mulher, é uma referência de esposa, é uma referência de mãe. É a esposa que eu quero ser quando me casar, é a mãe que eu quero ser para os meus filhos. Para mim é um exemplo. Exemplo de mulher, exemplo de fé, mulher que trabalha, enfim, em todos os sentidos. Aqui dentro de casa é uma paz, é gostoso estar aqui. Hoje, Débora conta sua história de vida, reescrita por ela com um final feliz. Família unida, emocional restaurado, conquistas e felicidade. Tudo isso alcançado por meio da fé que aprendeu a usar, seguindo os ensinamentos recebidos na Universal. Passei muita dificuldade em todos os sentidos, sempre, mas perseverando, lutando. E eu creio que Deus ainda quer acrescentar muito mais na minha vida. Hoje, isso que eu faço de chegar e falar me deixa muito feliz de poder contar e que sirva de estímulo para muita gente também, porque Deus é fiel. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocemulher@r7.com. Hoje nós vamos estar abordando um tema que para as mães aí do outro lado vão ajudar bastante. São os conflitos na adolescência. E os adolescentes costumam ter uma dificuldade mesmo, né, Valéria, para entender essa fase. Muito grande. Eu sou mãe, hoje minha filha é casada, mas eu vivi isso na fase que ela, né, em casa, adolescência, é um conflito muito grande. É um conflito, né? E nós temos a Roselaine conosco, que também viveu, né? A Valéria viveu por tabela, por mãe. Mãe. É, como mãe. Mas a Roselaine viveu na pele, né? Então, Não, mas espera, não, nós vamos deixar a pessoa ali do outro lado curiosa. Você já vai contar já, porque nós vamos a uma matéria e a gente já volta falando sobre isso. Álcool, drogas, sexo precoce, comportamentos compulsivos. O que seu filho anda fazendo que você não sabe? Como descobrir quando a idade faz do diálogo algo bem difícil. Este pai de 39 anos desconfiou da mudança de comportamento da filha adolescente. Primeiro, agressividade, não dormir bem à noite, e aí eu comecei a ficar atento.
Ele tentou várias vezes conversar com a filha, mas a resposta era sempre a mesma. Tudo estava bem. Foi aí que ele contratou os serviços da detetive e comprovou seus medos. E estava usando êxtase, estava fumando maconha, né? E isso, a princípio, assim, chocou muito eu e a mãe. A suspeita do pai foi documentada com vídeos que não deixavam a menor dúvida. Foi uma coisa que me chocou muito. Então, existia um lado do pai que já percebia que tinha algo de errado, e existia todo esse lado do pai que preferia negar, que não estava nada bem com a filha. Zacarias sai do escritório de moto. Contratado pelos pais, costuma seguir os passos de jovens. Boa parte do expediente é à noite, na balada. Nós vamos sentar aqui no bar em frente, como se nós fôssemos clientes, tá? Vamos pedir alguma coisa, nós vamos começar a conversar e tal, e vamos escolher imagens. Então vamos lá? Então, vamos lá. O detetive está apenas demonstrando como atua, mas já viu uma atitude suspeita no bar do outro lado da rua. Poderia ser o comportamento de um investigado. Ficou gravado aqui no nosso equipamento. Ele colocou a mão no bolso, tirou alguma coisa, deu para ela assim, meio que escondido. Eu não posso alegar o que é, mas a atitude me leva a desconfiar. Pode ser droga, alguma coisa assim. Se as suspeitas dos pais são confirmadas, a notícia tem que ser dada também de forma profissional. Eu fico muito preocupada porque quando eles vêm aqui, eles estão muito desequilibrados para ver o comportamento do filho. Então, eu tenho que preparar primeiro o pai e a mãe para poder aceitar a resposta que eu vou dar. Porque não chegar e dizer, teu filho mexe com droga. Não. Eu penso que casos e casos. Eu não acho que é uma atitude que a gente deva tomar sempre, não. Eu acho que assim, de repente, acho que esse pai se tocou, peraí. O pai com quem conversamos ouviu notícias ruins da detetive, mas usou as informações para corrigir um caminho perigoso e partir finalmente para a conversa aberta que tanto queria ter com a filha. A primeira coisa foi mudar algumas condutas. Ela percebeu que ela não tinha mais direito a tudo, ela perdeu a liberdade que ela tinha. Mas hoje é uma reação de gratidão muito grande, porque é uma menina que está com 17 anos, está cursando o primeiro ano de medicina numa faculdade pública. Eu fiz o melhor para mim e o melhor para aquele filho. E hoje eu tenho certeza disso. E é exatamente isso, né, Valéria? A gente vê que na adolescência, a Roselaine também pode falar, que os pais falam, mas a gente entende que o que ele está falando não é o que a gente está achando que é melhor para a gente. E aí fica esse conflito mesmo, né? Que o que o pai está dizendo não serve. Então eu tenho que procurar um amigo para tentar resolver o meu problema. No fundo, sabe que o que o pai está falando é até certo. No fundo sabe, mas não quer dar o braço a torcer. Não quer. Tipo assim, eu viver aquilo. Ele fala, mas eu tenho que provar. E é isso que os jovens fazem, eles têm que provar. Não, mas ele fala isso, eu quero saber como é. E foi isso que aconteceu com você, né, Roselaine? Sim, eu comecei a ter problemas com meus pais logo de criancinha, lá, 10, 11 anos. Por quê? Porque eu queria e meu pai falava, você não pode. Ah, mas ele não explicava pra mim o porquê que não podia. Então eu falava assim, se ele não sabe explicar, então eu vou ter que fazer para me saber como que é. E aí eu fazia, só que era errado, eu fazia, mas eu queria fazer. Então, como o adolescente pensa, meu pai não sabe de nada, ele não viveu, então eu vou viver.